Eu creio que quase todos conhecem a história de Jó. Jó era um homem muito temente a Deus e tinha várias riquezas também. Mas o que acontece? Satanás começou atacando todos os animais de Jó. Alguns foram roubados e outros até mesmo mortos. Depois Satanás matou a maioria das pessoas que trabalhavam com ele. E Jó perdeu tudo o que tinha. E daí Satanás tirou a vida de seus filhos também, em um temporal bem forte. Mas mesmo assim, Jó continuou fiel com Deus. Não pecou e nem acusou Deus por nada. Jó, capítulo 1, versículo 12, 19, 22. Mas Satanás não parou por aí. Ele acreditava que ia abandonar a Deus se ele ficasse doente. Então Satanás disse para Deus: levanta a mão e atinge seus ossos, a sua carne, e com certeza ele te amaldiçoará na tua própria face. Então Satanás atacou Jó com uma doença horrível e dolorosa. Jó, capítulo 2, versículo 5 ao 7. Mas Jó continuou leal com Deus e disse que seria fiel a Deus até a morte. Jó, capítulo 27, versículo 5. Jó não entendia por que estava sofrendo, então ele achava que os problemas dele vinham de Deus. Jó, capítulo 6, versículo 4. 16, 11 ao 14. Jó não sabia das mentiras que Satanás tinha dito para Deus. Mesmo assim, ele provou que Satanás era mentiroso. Jó continuou fiel a Deus, apesar de todos os problemas. Ficou claro que Jó não era amigo de Deus por interesse. Ele servia a Deus por amor. Como vimos, mesmo sem saber o que tinha acontecido no céu, Jó foi leal com Deus. Qual foi o resultado? Jó provou que Satanás é mentiroso e não tem dó de ninguém. E Deus abençoou Jó por ser amigo leal. Esta história de Jó é muito importante para nós, porque Satanás não acusou só Jó. Ele acusou todas as pessoas de servir a Deus por interesse. Satanás disse: o homem dará tudo o que tem pela sua vida. Jó, capítulo 2, versículo 4. Muito tempo depois, Satanás ainda desrespeita Deus e acusava o servo de Deus. Em Provérbios 27, versículo 11, Deus pede a cada um de nós: seja sábio, meu filho, e alegra meu coração, para que eu possa dar uma resposta para todos aqueles que me desafiam. Tem que escolher obedecer a Deus e ser amigo fiel a Ele. Ser amigo de Deus é a melhor decisão que você pode tomar, mesmo que para isso você precisa fazer mudança. Jó sofreu demais. Nós não podemos nem imaginar o sofrimento de Jó. E por resto, ainda a esposa dele, a única mulher que ficou ao lado dele, ainda pediu que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. A única que ficou, que poderia dar força para ele, ainda falou isso para ele. Ele sofreu terrível com aquela doença na pele. Ele chegava a coçar o seu corpo com cacos de telha, de tanto era o sofrimento dele. Imagina, muitas vezes nós temos alguns probleminhas, nós achamos que são grandes. Imagina se nós comparar ao sofrimento de Jó. Nós não sofremos nada. E mesmo assim ele continuou sendo fiel a Deus. E assim Deus abençoou a Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Também teve 7 filhos e 3 filhas.
e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e da terceira Querem Apuque. E em toda a terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança e entre seus irmãos, e depois disto viveu Jó 140 anos, e viveu seus filhos e os filhos de seus filhos até a quarta geração. Então morreu Jó, velho e farto,